Saudações a todos os participantes do 11º Congresso da Sociedade Brasileira Hegel. Eu sou Marcos Fábio Alexandre Nicolau, professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, dos cursos de licenciatura, bacharelado e mestrado em filosofia. E irei fazer a apresentação A Bildung efetiva, a ideia hegeliana de Estado como consolidação da formação humana. Ao remontar o percurso da Bildung trilhado na filosofia do direito, vê-se que a proposta pedagógica hegeliana conduz os indivíduos em formação à liberdade efetiva, à vontade livre, findando com sua conversão aos ideais do Estado, que, segundo o filósofo, possui uma doutrina própria. No entanto, não se compreenda esse processo como a construção do Estado, pois, ao adentrar na efetividade do Estado, o indivíduo não o funda, já que o mesmo não depende de sua subjetividade, como ocorre em um contrato. Tampouco é uma instância externa ao indivíduo, a ponto de ser assumida ou não, como bem confirma Bourdieu. Nesse sentido, cabe citar esclarecimentos do próprio autor sobre essa má compreensão de sua ideia de Estado, pois, cito Hegel, visto que ele não é nenhum mecanismo, porém a vida racional da liberdade autoconsciente, o sistema do mundo ético, assim a disposição de espírito e logo a consciência da mesma nos princípios são um momento essencial no estado efetivo. Na verdade, a efetivação do Estado decorre de uma necessidade interior que deve ser exteriorizada, ou seja, decorre de seu saber pelo cidadão, que justamente por saber sobre o Estado é cidadão. Por isso é representado por Hegel como o fim imanente da família e da sociedade civil burguesa, pois é a unidade consciente do fim universal e do interesse particular. Por isso, o Estado surge como a efetivação da ideia ética, pois representa o momento que cada um dos indivíduos em formação toma consciência de si e dos outros enquanto participantes de um organismo político que os realiza enquanto seres éticos. No entanto, essa realização ética depende da formação das consciências, ocorrida na relação entre a Bildung, formação cultural, e a ideia do Estado. Isso porque, para Hegel, a existência imediata do Estado está no costume, no cotidiano dos indivíduos, o que implica que a educação dos mesmos impactará diretamente sobre o ser-aí da ideia do Estado. A segunda natureza, proposta pela Bildung, que visa elevar a autoconsciência do singular no saber e na atividade do mesmo, surge como a condição primordial para que o indivíduo seja capacitado para a vivência de uma liberdade substancial, como reza o parágrafo 257 da Filosofia do Direito. Nesse processo formativo, a autoconsciência do singular, que é o racional em si e para si, eleva sua vontade à universalidade, efetivando em si a liberdade substancial, unidade entre o particular e o universal, o auto-fim imóvel absoluto, no qual a liberdade alcança seu direito supremo frente ao singular, conforme Aquino, 2020. Mas isso somente pode ser realizado no membro do Estado, pois o indivíduo em formação somente possui objetividade, verdade e eticidade como membro do Estado. Segundo Hegel, o indivíduo autoconsciente, o cidadão, reconhece a obrigação suprema que é ser membro do Estado, conforme o parágrafo 258.
através da Bildung, o que é ratificado e aprofundado em suas lições sobre filosofia da história. Cito-as. Na história universal, só se pode falar dos povos que formam um Estado. É preciso saber que tal Estado é a realização da liberdade, isto é, da finalidade absoluta, que ele existe por si mesmo. Além disso, deve-se saber que todo valor que o homem possui, toda realidade espiritual, ele só o tem mediante o Estado. Sua realidade espiritual consiste em que o seu ser, o racional, seja objetivo para ele que sabe, que tenha para ele existência objetiva e imediata. Só assim o homem é consciência. Só assim ele está na eticidade, na vida legal e na moral do Estado. Pois o verdadeiro é a unidade da vontade universal e subjetiva. No Estado, o universal está nas leis, em determinações gerais e racionais. Ele é a ideia divina, tal qual existe no mundo. O Estado surge na filosofia do direito como a síntese dos desenvolvimentos da eticidade, que, a partir da unidade concreta do universal no particular, efetiva no mundo dos costumes, dos valores, das instituições e das leis, a liberdade do ser humano. Mas, ao analisar esse momento da filosofia do direito, deve-se considerar que tais desenvolvimentos da ideia de Estado nada mais são que a demonstração científica do conceito de Estado, conforme reza a nota do parágrafo 256 da filosofia do direito. Pois, se pensarmos cientificamente, o que Hegel realiza nessa obra é uma descrição didática do desenvolver da ideia de liberdade, uma teoria das estruturas gerais do social, conforme Vittorio Huxley, que deve passar pelos momentos do direito abstrato, da moralidade e da eticidade, culminando na efetividade da ideia de Estado. Entretanto, se pensarmos objetivamente, a ideia de Estado precede a todos esses momentos, pois é o verdadeiro fundamento de todos. Sem o Estado, nenhum desses momentos vem à existência. Por isso, Hegel o concebe como o que é, e não como o que deve ser, o que permite analisá-lo e descrevê-lo. Sem essa chave de leitura, o projeto hegeliano torna-se uma mera abstração de fácil refutação, pois da mesma forma que a proposta de uma Bildung somente pode ser histórica, o Estado também o é. Dito isso, sigo a reflexão hegeliana buscando encontrar, nesse terceiro e último momento da filosofia do direito, o desfecho da Bildung. Nesse sentido, a sentença lessingiana impõe-se, pois quem se educa, para algo se educa. E o projeto pedagógico hegeliano, desvelado nesse breve estudo, indica um necessário fim a esse processo de formação, a liberdade. Após uma série de desdobramentos, a sociedade civil burguesa retomou sua substância ética, superando a particularidade que lhe limitava. Essa retomada pode ser compreendida a partir, primeiramente, do trâmite entre a diferenciação infinita e o ser dentro de si, sendo para si da autoconsciência. Em segundo lugar, e da forma universal ou forma do pensamento, que em minha interpretação implica no próprio processo da Bildung, identificado como a própria efetivação do Estado na vida dos indivíduos, primeiramente enquanto relação ética e, consequentemente, como processo educacional dos mesmos. Nessa perspectiva, a liberdade é a unidade da vontade substancial universal e da liberdade subjetiva, configurando o ser em si e para si eterno e necessário do espírito, conforme a nota do parágrafo 258 da filosofia do direito. O que garante ao processo formativo uma finalidade última,
a grande síntese da existência humana, pois, no parecer de Hegel, a determinação dos indivíduos é levar uma vida universal, conforme a mesma nota. Assim, a retomada da substância ética na sociedade civil burguesa, enquanto uma dimensão social da Bildung, ratifica a presença efetiva da ideia de Estado na formação humana, ainda que como fim último, pois nela o espírito torna-se para si no indivíduo, que vê-se formado e cultivado nas leis e instituições sociopolíticas, a partir do desenvolver de uma vontade pensada. Cito: o Estado, enquanto elemento ético, enquanto compenetração do substancial e do particular, implica que minha obrigatoriedade frente ao substancial seja, ao mesmo tempo, o ser aí de minha liberdade particular, isto é, que nele a obrigação e o direito estão reunidos em uma mesma vinculação. Nota do parágrafo 261 da Filosofia do Direito. A efetivação da ideia de Estado é o surgir do indivíduo enquanto ser livre e ético, o que implica no percurso percorrido no processo de formação. Por isso, o Estado é o momento em que o espírito ético se pensa e se sabe, e realiza o que sabe e na medida em que se sabe, pois é para si. Aqui, sua ideia é nítida a si mesma, manifestando a vontade substancial desse mesmo espírito. O espírito objetiva-se na realização desse elemento ético, consequência do processo da Bildung, pois para Hegel o Estado não é ético, porque prescreve a seus membros linhas de ação. Não lhe cabe impor externamente uma lei moral. Isso implicaria que o povo não compreendeu a própria ideia de Estado, ou seja, que não passara pela Bildung e logo que não estaria formado. O Estado é ético por representar a consciência de seus membros de que a verdadeira liberdade somente pode ocorrer quando os mesmos propõem a si um limite. Quando reconhecem não somente seus direitos, mas também seus deveres para com o organismo sociopolítico, tornando-se cidadãos. Note-se que esse princípio ético não formula um imperativo categórico à la Kant, pois não é a priori. Na verdade, configura uma razão ética moldada pela história vivida, pelos costumes dos povos em suas ações viciadas e virtuosas. Eis a realidade efetiva da substância ética hegeliana no Estado. O Estado efetiva o espírito no mundo, quando se torna efetivo na consciência de seus cidadãos. Por isso, a esfera do universal somente pode ser efetiva a partir da relação da lei e do costume, sendo a Bildung a dialética e a síntese dessa efetivação. Somente o indivíduo bem formado pode ter essa consciência. Por isso, a expressão máxima da unidade do particular e do universal é a efetivação da Bildung, na qual o indivíduo passa a possuir o reconhecimento e o total desenvolvimento do direito de sua individualidade pessoal e seus interesses particulares, conforme o parágrafo 260 da Filosofia do Direito. Assim, se entende que esse princípio é verdadeiramente livre, enquanto cidadão do Estado. Tido aqui como a efetividade da liberdade concreta. Essa liberdade concreta consistiu no desenvolver completo dos interesses particulares, efetivação dos ideais da família e da sociedade civil burguesa, de maneira que sejam reconhecidos em seu direito para si, e concluiu-se na passagem desse interesse particular ao universal. Cito o parágrafo 260. De modo que nem o universal valha e possa ser consumado sem o interesse, o saber e o querer particulares, nem os indivíduos vivam meramente para esses últimos, enquanto pessoas privadas sem os querer,
ao mesmo tempo, no e para o universal, e sem que tenham uma atividade eficaz, consciente desse fim. Dessa forma, o Estado é uma instituição ética que, dialeticamente, é fundamento e consequência da liberdade dos cidadãos. Por isso, não pode ser tido como uma instância coercitiva externa, pois representa o próprio processo de organização civil e política da humanidade. Uma vez efetivado, a função do Estado é a de possibilitar e garantir a liberdade dos cidadãos, e por motivos óbvios, não a de impô-la, que a partir dele ascendem sua particularidade para além de si e se comprometem com o universal. Por isso, a ideia de Estado em Hegel ocorre na disposição de espírito de realizar a razão na história. O elemento ético ocorre na história dos homens a partir de uma convivência que possibilite e garanta a liberdade dos mesmos. Cito o parágrafo 270 da Filosofia do Direito. Que o fim do Estado é o interesse universal como tal, e nisso enquanto sua substância. A conservação dos interesses particulares constitui sua efetividade abstrata ou sua substancialidade, mas ele é 2, sua necessidade enquanto ele se dirime nas diferenças conceituais da sua atividade eficaz, que, por aquela substancialidade, são igualmente determinações estáveis, poderes. 3, mais precisamente essa substancialidade é o espírito que se sabe e quer, enquanto atravessou a forma da cultura. Por isso, o Estado sabe o que ele quer, e o sabe em sua universalidade, enquanto algo pensado. Por causa disso, ele atua e age segundo fins conscientes, segundo princípios conhecidos e segundo leis que não são apenas em si, porém para a consciência. E, igualmente, à medida que suas ações se vinculam com as circunstâncias e as relações presentes, ele atua e age segundo o conhecimento determinado das mesmas. O fim do Estado é o interesse universal enquanto tal. Essa é sua substância, ser o espírito que se sabe e quer. Mas isso apenas é efetível por ter a consciência atravessado a forma da cultura. Formar no povo um espírito efetivo implica fazer desse povo um conjunto de indivíduos que se sabem, ou seja, autoconscientes, o que só é possível na Bildung. Para o filósofo, o Estado é expressão e efetividade desse processo de autoconscientização enquanto determina-se como o espírito de um povo. Apenas quando a lei provinda do Estado penetra nas relações, nos costumes, na consciência dos indivíduos, ocorre a efetividade da Constituição, senão o objetivo da liberdade pública, como bem afirma o parágrafo 274. Pois, o verdadeiro é o prodigioso transpor do interno para o externo, a imaginação da razão na realidade, que toda a história mundial trabalhou e por cujo trabalho a humanidade cultivada conquistou a efetividade e a consciência do ser irracional, das instituições do Estado e das leis, ainda conforme o parágrafo 270. Dessa forma, a Bildung articula-se na realidade histórica do Estado, que deve fornecer as condições necessárias à sua realização, pois, apesar de ser um processo que conduz o indivíduo em formação ao Estado, a Bildung somente ocorre no Estado, que garante o direito à formação teórico-científica, ética, estética e política de seus membros, como sendo sua própria condição de existência. A culminância da Bildung está no homem cultivado, em um cidadão de um Estado de boas leis, conforme Beckenkamp e Rosenzweig. Assim,
A proposta pedagógica hegeliana visa formar um povo cujo direito é exercido por meio do Estado, em suas implicações sociopolíticas, como bem afirmou em sua obra Francisco Silva. De acordo com ela, educar para a cidadania implica justamente tornar os indivíduos aptos a uma participação ativa na esfera pública, desenvolvendo sua personalidade jurídica, sua consciência moral, suas habilidades produtivas e sua capacidade em tomar decisões políticas, ou melhor, decisões que versem sobre a vida em sociedade. Curiosamente, essa vida em sociedade, assim como o Estado, é condição e consequência para a formação dos cidadãos, que participam da vida pública, tomando consciência das políticas públicas do Estado e sua influência na vida social em seus estamentos. Não por acaso, Hegel afirma ser a opinião pública um dos mais eficazes meios de formação, pois abre a possibilidade do debate a partir de pensamentos verdadeiros que proporcionam o conhecimento necessário para o correto discernimento da situação e do conceito do Estado e de seus assuntos, conforme o parágrafo 315, proporcionando uma capacidade de julgar mais racionalmente suas ações, ou, como afirma Rosenfeld, a opinião pública é o espaço onde se forja a educação política dos cidadãos pela sua capacidade de verificação e pelo controle que exerce, concretiza uma das determinações do direito de dizer não. No entanto, a última palavra não é a do Estado, e sim a da história. Cito o parágrafo 273. A história desse aprofundamento do espírito no mundo dentro de si, ou o que é o mesmo, essa livre formação em que a ideia despede de si seus momentos, e que apenas são seus momentos, como totalidades e os contém precisamente com isso na unidade ideal do conceito, enquanto nisso consiste a racionalidade real, a história dessa configuração verdadeira da vida ética é assunto da história mundial universal. Hegel compreende o trabalho da história, conforme diz Taylor, como o desdobramento dos momentos da razão. Nesse sentido, a Bildung hegeliana segue o ideal oitocentista de que a história faz-se mediante o aperfeiçoamento e a educação da humanidade. Ainda que não se deva entender aqui o pré-estabelecimento de um ideal que deva ser realizado, nem a ideia de um educador externo que nos conduza à obtenção desse suposto ideal, como bem interpretou Ingold em seu dicionário Hegel. Na última parte da filosofia do direito, a Bildung eleva-se ao nível de uma formação universal que abrange povos, estados e indivíduos, tornando-os atores conscientes de sua história, ou seja, tornando-os aquilo que são. Aqueles que afirmaram essa perfectibilidade pressentiram algo da natureza do espírito, de sua natureza de ter como lei do seu ser o conhece-te a ti mesmo, e visto que ele apreende o que ele é, o de ser uma figura mais elevada do que a figura que constituía seu ser, conforme a nota do parágrafo 343. Sendo o Estado o ponto de chegada da Bildung, a mesma expressa o reconhecimento do conceito ético por parte dos cidadãos, a quem corresponde dar a esse uma vida efetiva. Essa autoconsciência dos cidadãos implica na própria compreensão do que é a vida ética e está enraizada no processo da Bildung enquanto o surgir dos momentos da liberdade na história. Ao reconhecer a liberdade em seu momento histórico, o indivíduo formado é capaz de criá-la e recriá-la, atualizando essa liberdade. Para Hegel, esse reconhecimento é, cito o parágrafo 279 da Filosofia do Direito,
O começo da liberdade que se sabe, e com isso, a liberdade verdadeira. Essa liberdade real da ideia, visto que ela consiste precisamente em dar a cada um dos momentos da racionalidade sua efetividade autoconsciente, presente, própria, que com isso atribui a função de uma consciência à certeza última, determinando-se a si mesma, que constitui o ápice do conceito de vontade. A efetividade autoconsciente da liberdade representa a configuração histórica da Bíblia, como ele bem enfatizou em sua filosofia do espírito. Cito: se o saber da ideia, isto é, do saber dos homens de que sua essência, meta e objetivo é a liberdade, for especulativo, essa ideia mesma, como tal, é a efetividade dos homens. Portanto, não a ideia que eles têm, mas a ideia que eles são. Nota do parágrafo 482 da enciclopédia. O processo de formação das consciências históricas para a liberdade é, consequentemente, o processo de objetivação do espírito absoluto no mundo, conforme afirma Bourdieu. Isso porque Hegel considera a própria história como desenvolvimento desse espírito, tendo o efetivar da liberdade como seu fundamento, conforme corrobora-nos o professor Marcos Miller em sua apresentação de sua tradução da filosofia do direito. A Bildung expressa, então, a formação das consciências individuais na apreensão de uma liberdade substancial, o que para o filósofo indica o principal mote do problema pedagógico: formar para a liberdade efetiva, formar para a vontade livre. E, conforme Weil, o homem é livre na medida em que quer a liberdade do homem numa comunidade livre. Agradeço por demais pela atenção de todos. Eis as referências que eu utilizei nesta obra, dentre as quais ressalto a obra do professor John Carley de Souza Aquino, Normatividade e Historicidade da Liberdade na Filosofia de Hegel, e, além da tradução do professor Paulo Menezes, a qual nos fiamos, a tradução do saudoso professor Marcos Lutz Miller, a quem eu homenageio, uma homenagem póstuma e saudosa com esse texto. Grato demais pela atenção, aguardarei o momento do debate. A todos, um ótimo evento.